Olá, terceiro ano. Hoje, dia 15 de outubro, estamos aqui para a nossa aula de ciências. Vocês hoje vão pegar o livro, tá? E vão pegar o caderninho de vocês também, porque ficou uma atividade, né? Do livro ficou uma atividade de casa, então nós vamos fazer a correção. E hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo sobre os animais para a gente poder encerrar essa parte dos animais, tá certo? Aí a gente já vai entrar em outros assuntos, tá? E na aula passada nós falamos sobre os animais em extinção, certo? Então nós vimos que quando um animal ele entra em extinção, ele desaparece para sempre da Terra, né? Ele desaparece de vez da Terra. E nós vimos que tem alguns comportamentos de alguns seres humanos que colaboram para isso. A poluição, as queimadas, a caça predatória, a pesca descontrolada, o desmatamento. Então, tudo isso aí, no que vai modificando a natureza, muitos animais eles vão perdendo, né, o seu local, né, onde eles vivem, onde eles se abrigam, onde eles tiram seus alimentos, onde eles reproduzem. E assim, muitos vão entrando no processo de extinção. E nós vimos vários animais que entraram em extinção, né? Nós falamos sobre vários. O lobo vermelho, ararajuba, que é uma ave, araras também, tucanos estão em extinção, cervo do Pantanal, o lobo-guará, o peixe-boi, a onça-pintada. Então, a lista é muito grande. Se a gente for fazer uma lista de quantos animais tem em extinção, a gente vai passar 2 horas falando e vai ser pouco, né? Porque só aqui no Brasil existem mais de 1.000 espécies de animais ameaçadas de extinção. Sem contar que em outras partes do mundo ainda tem, bastante animais que estão em extinção, certo? Então, nós vimos, né, que tem alguns animais, inclusive, que eles já deixaram de existir, como, por exemplo, o pássaro dodô. Ele já... né? Nós até falamos também sobre a questão dos dinossauros. Os dinossauros também foram extintos, né? Não existem mais, de forma nenhuma, tá? E tudo isso aí, nessa extinção, tem essas mudanças climáticas. Aqui no Brasil, o que está fazendo mais os animais desaparecerem são os desmatamentos, as queimadas, a poluição, a pesca. E tem lugares no nosso planeta que as geleiras estão derretendo e também está colaborando para que outros animais também entrem em extinção, certo? E quem perde com isso? A natureza, né? Infelizmente. Então ficou a página 146 como atividade de casa. Então a gente vai fazer a correção agora. Tem assim, quarto. Pinte as frases que mostram atitudes que auxiliam na preservação da fauna e risque as que levam os animais à extinção. Quando a gente fala em fauna, estamos falando em quê? Em animais, né? Conjunto de animais, grupo de animais. Primeiro retângulo tem a frase destruir florestas e matas. Isso está certo ou está errado? Erradíssimo. Então, você vai riscar essa frase, né? Desse primeiro retângulo. O retângulo ao lado, nós temos reflorestar margens de rios e nascentes. Quando a gente fala em reflorestar, é o quê? Plantar novas árvores, né? Plantar novos vegetais. Então, você pode pintar esse retângulo ao lado.
certo? Caçar sem controle e criminosamente. Está certo a gente caçar sem controle de forma criminosa? Erradíssimo. Então, você vai riscar essa frase também. Na frase ao lado, o retângulo ao lado, poluir os rios, mares e lagos. Essa frase está certa? Erradíssima também. Nós não devemos poluir lugar nenhum, nem o solo, nem a água, nem o ar. Tratar bem todos os animais. Essa frase está correta? Corretíssima. Pode pintar. Todos os animais merecem respeito. Pescar somente em áreas permitidas? Sim, porque tem algumas áreas que muitas vezes os animais estão em processo de reprodução. Então, se as pessoas pescam demais, tem alguns peixes, né, que estão se reproduzindo, se as pessoas pescam demais, não vai dar tempo dessa reprodução continuar. Então, corre o risco desses peixes também entrarem em extinção. Certo? Quinto quesito tem um retângulo rosa. Tem assim, leia e depois responda. Um animal é considerado em perigo de extinção quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existem mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. Exemplos: a tartaruga verde e a baleia azul. Animais são considerados criticamente ameaçados de extinção quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos, ou quando existem menos de 250 animais adultos. Exemplo: macaco prego dourado. Realmente tem algumas espécies de animais que estão, né, em processo de extinção. Aí a pergunta da letra A: quando um animal é considerado criticamente ameaçado de extinção? Olha aí, ó. Quando o tamanho de sua população sofreu redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos, ou quando existem menos de 250 animais adultos. Nós sabemos que na natureza, números são baixos. Mesmo que a gente diga assim, mas 10.000 é muito. 5.000 também é um número alto, mas para a natureza isso é um número baixo. Por quê? Para que os animais não entrem em extinção, devem existir muitos, né, animais. Que existindo uma quantidade já menor, né, e principalmente a quantidade adulta menor, como é que esses animais vão se reproduzir? Né? Letra B. Quando um animal é considerado em perigo de extinção? Quando a sua população sofreu uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existem mais ou menos 2.500 animais adultos dessa espécie. Quando a gente fala em 50%, a gente está falando em metade. 50% de qualquer coisa é a metade. Então, se teve uma redução de 50% nesses animais, metade dessas espécies, né, os animais dessa espécie, desapareceu. Então, com isso, né, dificulta bastante essa reprodução, né? Principalmente quando os adultos desaparecem. É um problema também, porque os filhotes, eles levam tempo para poderem chegar à época de reprodução. E os adultos, eles já estão prontos para poderem
se reproduzir. Então, está aí a correção. Caso você queira pausar para fazer algum ajuste ou para escrever, fique à vontade, tá certo? Nas nossas últimas aulas, né, ontem nós falamos sobre os animais em extinção. Na semana passada nós falamos um pouco, rapidamente, sobre animais úteis e animais nocivos, não foi isso? Então, quando a gente diz que um animal é útil, é quando o animal ele faz bem a nós, né? Ao ser humano. Quando o animal é nocivo, ele faz mal, ele prejudica o ser humano, certo? Então, aqui nós temos aí alguns exemplos, né? Desses animais. Um dos animais úteis que nós falamos foram as abelhas. Nós vimos que as abelhas, elas produzem mel e o própolis, usados na fabricação de remédios, cosméticos, etc. Então, hoje em dia, nós até comentamos, né, que existe shampoo de mel, hidratante de mel, sabonete de mel. Então, tem vários produtos que vêm sendo feitos com o mel, certo? E também existem, além dos cosméticos, alguns remédios, como por exemplo, xaropes, que são feitos à base de própolis e mel também. Então, vocês vejam como as abelhas elas podem ser úteis. E além disso, elas também são úteis porque elas ajudam as plantas a se reproduzirem. Elas vão de flor em flor, né? Nós vimos alguns animais que fazem essa polinização, levam esses grãos de pólen de uma flor para outra e assim ajudam as plantas a se reproduzirem, certo? Lembrando que uma abelha, ela pode se tornar nociva, né, se você for mexer nela, certo? Porque a abelha, principalmente se ela estiver, né, no enxame, né, tiver muitas abelhas no mesmo local. Se você for mexer com uma, todas vão lhe atacar. Então, nunca mexa numa abelha, certo? As minhocas, elas adubam a terra, né, elas fertilizam a terra, elas deixam essa terra pronta para poder ter plantações, certo? Elas cavam a terra. Então, no que elas cavam, elas vão afofando essa terra e o ar e a água vão entrando com mais facilidade. Então, vai tornando esse solo rico, esse solo adubado, fértil. Então, assim, as plantas vão se desenvolver bem melhor. Vai ficar um solo ótimo para o plantio. Eles fabricam fios de seda que são utilizados nas indústrias têxteis. Quando a gente fala em indústria têxtil, né, ou indústrias têxteis, são indústrias de tecidos, certo? Então, esses fios da seda são utilizados, né? Existem roupas de seda, existe um tecido chamado seda também, né, que faz essas roupas de seda. E as pulgas. Pulgas, agora a gente vai falar de uma parte de uns animais que fazem mal aos seres humanos, tá? As pulgas, elas transmitem doenças aos seres humanos e aos animais. A gente sabe que o hospedeiro, né, das pulgas são os animais, os hospedeiros, né? No caso, são as pessoas, são os seres que têm essas pulgas. Mas essas pulgas, elas também podem picar os seres humanos. Vocês sabiam disso? Então, essa pulga, ela pode picar o ser humano. E a gente, às vezes, nem sente. Essa pulga pode ficar na roupa da gente. E a gente tá ali andando, sem sentir. Quando vê, é a picada. E, às vezes, a pessoa é picada e não sabe nem por que foi, por que motivo, né? Por que bicho foi picado. Né?
As pulgas, elas são consideradas parasitas porque elas se alimentam do sangue dos animais, certo? Os gafanhotos. Gafanhotos destroem as plantações. Então, são animais nocivos também aos seres humanos, né? Se as pessoas precisam plantar, as pessoas plantam. Muitas pessoas plantam para poderem se alimentar. Aí vem os gafanhotos e destroem essas plantações. Então, é um animal nocivo, né? Um animal que prejudica, sim, o ser humano. As formigas também destroem plantações, viu? Tem pessoas que acham que a planta está ali cheia de formiga, as formigas estão só passeando. Não, viu? Elas podem destruir as plantas também, certo? Então, tem muitos animais que a gente acha, não faz mal não, mas faz, viu? E muito. Os piolhos causam doenças aos seres humanos. O piolho, ele também é um parasita, né? Ele se alimenta de sangue e o hospedeiro, né, a pessoa que ele vive, né, no caso o ser humano, o ser vivo em que ele vive, que ele habita, né, lá, a cabeça, é o ser humano. Ele pode, é muito perigoso, né, o piolho. Por quê? Ele pode causar uma infecção, né, na pessoa. Ele deposita os ovos, né, e os ovos são difíceis de tirar, que eles colocam na raiz, mesmo do cabelo, geralmente é onde eles fazem os ninhos, e eles se reproduzem muito rápido. Então, basta a pessoa ter um e é assim, ó, eles nascem muitos. Certa reprodução é muito acelerada também por conta disso, né? Porque ele reproduz muito rápido. Então, aqueles filhotes já vão se reproduzir mais rápido, então vai aumentando muito rápido. Então, é preciso ter cuidado também. Se alimentam do sangue, né, do ser humano, né? Então, é preciso tomar bastante cuidado, né? As pessoas que por algum motivo, se tiver um, tem que tirar logo, tem que limpar logo, porque a reprodução dele é muito rápida, né? E para causar uma infecção é rápida também. Causa até ferimentos na cabeça, né, da pessoa, porque a pessoa coça tanto que termina ferindo. Aí é que eles vão gostar mais, né? Porque se eles não vão nem ter o trabalho de chegar na pele e puxar, já vai ter um sanguezinho disponível para eles. Então é tudo que eles gostam. Os mosquitos transmitem doenças aos seres humanos. Quando a gente fala em mosquito, tem um, né, que o Aedes aegypti, que ele é conhecido como mosquito da dengue. Ele transmite a dengue, transmite a chikungunya e o zika vírus. Inclusive, algumas mulheres foram picadas, algumas mulheres que estavam grávidas há um tempo, foram picadas. E as crianças nasceram com microcefalia, porque as mães tiveram o zika vírus. Então, o que é que a gente faz? O que é que a gente deve fazer? Então, o que é que a gente deve fazer para poder combater? Coisas simples. Não deixar caixa d'água, tonel, qualquer lugar, né, que armazene água. Não deixar esses locais descobertos. Tem que deixar esses locais tampados. Até um copo descartável. Se ele passar muito tempo no local, choveu, aquele copo encheu e ele ficar ali por um bom tempo, os mosquitos, eles vão se reproduzir ali. Eles vão lá, colocam os ovinhos, viram as larvinhas até virar o mosquito. E esse mosquito sai picando todo mundo, né, e passando essas doenças. Então, são coisas simples, né? Não deixar a garrafa destampada, porque se chover vai juntar água também. Então, vai ser outro local, outro foco de reprodução deles, certo? O negócio é, tiver água, tem que deixar essa água tampada. Pode ser uma caixa d'água, um tonel, um balde, qualquer coisa. Sempre tem que estar tampado. E agora chegou a época que eles gostam,
né? Porque eles gostam também de se reproduzir nessa época de calor, viu, também. É uma época que eles adoram também. Baratas também transmitem doenças aos seres humanos. Também são animais nocivos. Barata vive onde? Barata gosta de viver no esgoto. Então, ela anda por vários locais, né, que tem micróbios, tudo. Então, elas podem transmitir doenças, sim, para o ser humano. E a barata, ela é um inseto muito difícil de você acabar. E tem outra coisa também. Se você tiver num local onde tenha muita barata, vai ter muito escorpião também. Porque o principal predador da barata é o escorpião. E ele gosta de caçar a barata, de comer a barata viva. Então, é mais um motivo para se controlar a população de baratas, certo? Porque teve barata, vai atrair os escorpiões também. Agora a gente vai falar um pouco sobre a alimentação dos animais. Eles se alimentam de formas diferentes, né? Nem todos os animais comem as mesmas coisas. Assimilam os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Como a gente, né, como nós, seres humanos, precisamos nos alimentar para poder termos os nutrientes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, os animais, eles também precisam, certo? Só que os animais, eles comem coisas também que a gente muitas vezes não come. E algumas coisas que nós comemos, eles comem de uma forma diferente. Vamos entender por quê? Animais carnívoros se alimentam de outros animais. Nós nos alimentamos de outros animais. Mas o que é que a gente faz com a carne? A gente assa, ou então a gente cozinha, tempera. Eles não, eles comem essa carne crua. Eles caçam esses animais e comem crus. Então, é aí onde está, né, a diferença também da nossa forma de comer carne para a forma que os animais têm de comer carne. Então, tem aí exemplos de alguns carnívoros: lobo, onça, coruja, tubarão. A coruja, ela é considerada uma ave de rapina. Essas aves de rapina, elas caçam, elas raptam. Esse nome rapina já vem de quê? De raptar. Elas raptam alguns animais para poderem se alimentar, certo? Então, ela é considerada também uma ave carnívora, certo? E aqui a gente tem, ó, o lobo, tem a onça, como exemplo o tigre, também. Ainda temos o leão, né? Um dos maiores carnívoros. Os herbívoros, eles se alimentam de vegetais. Temos como exemplos o coelho, o boi, o cavalo, a girafa. Eles comem, né? Alguns deles comem frutas, outros comem folhas, né? Comem algumas partes algumas folhas e tudo mais. O coelho, ele gosta muito de comer os matinhos, aquelas graminhas que nascem, né? O cavalo também gosta de comer os capins. E tem alguns animais que comem as folhas das árvores, das plantas, né? Também. Mas o coelho, se ele não encontrar o capim, ele vai comer as plantas, viu? Também. Animais onívoros. Alimentam-se de carne e de vegetais. São aqueles animais que se alimentam das duas coisas. A raposa, o urso e o ser humano. Nós nos alimentamos tanto de vegetais quanto de carne. Então, somos onívoros, certo? Também. Animais domésticos. Aí muita gente pensa assim: os animais domésticos é porque eles há muito tempo atrás, né, teve algumas pessoas pensam que eles já eram domésticos, outros eram silvestres ou selvagens.
Os animais domésticos, eles foram domados ao longo do tempo, eles foram amansados pelos seres humanos. Então, quando eles foram amansando, né, foram conseguindo viver próximo do ser humano, então esses animais receberam o nome de domésticos, certo? São aqueles animais que nós podemos ter em casa. Mas para a gente poder ter um animal em casa, a gente precisa ter alguns cuidados. Eles devem ser bem tratados, né? A gente deve dar carinho, deve dar atenção a esse animal. Se ele for maltratado, ele pode querer reagir, pode querer morder, né? Ou bicar, dependendo do animal que for. Ele pode adoecer também se ele não for bem tratado. Então, não é simplesmente a pessoa, eu quero ter um cachorro, eu quero ter um gato, eu quero ter um passarinho, eu quero ter um peixe. A gente precisa cuidar deles, certo? A alimentação, não esquecer a questão da alimentação, eles devem ser bem alimentados, os animais. Higiene, né? O cachorro, ele precisa sempre estar tomando banho, principalmente o cachorro. Hoje em dia, as pessoas também dão banho em gatos, tá? Os pássaros, as pessoas devem estar trocando a água para que eles possam ficar tomando banho, né? Até alguns pássaros que eles gostam bastante de tomar banho, então isso faz parte também da higiene deles. As vacinas, principalmente o gato e o cachorro, eles precisam ser vacinados, porque caso ele morda alguém da casa, não vai passar doença, porque ele está vacinado, ele está protegido. Então, é uma questão, a questão da vacinação é uma questão de segurança para nós, seres humanos, também. Certo? Olha aí que coisa linda, ó. Gato, cachorro, pássaro, coelho, o porquinho da Índia, né? São animais que a gente pode ter em casa, lembrando dos cuidados, né? A alimentação, a higiene, a vacinação. Animais silvestres ou animais selvagens são aqueles animais que vivem livres na natureza. Eles podem viver em matas, em selvas, florestas, pantanais, né, em vários lugares. Foi área da natureza, eles podem viver nesses locais. Não devem conviver com o ser humano. Esses animais aí, eles têm o instinto de viver solto, de viver livre, de caçar. Então, se você pega um animal desse e você leva para casa, esse animal pode morrer. Ele pode querer lhe estranhar, né? Pode querer morder você, agredir você. Então, ele foi feito, né, para viver na natureza mesmo. Alguns ficam no zoológico para que as pessoas conheçam. Eles ficam dentro de umas jaulas, né? Como, por exemplo, as onças, os leões, tigres, hipopótamos, gorilas e outros animais. Vivem em jaulas, né? Então, eles ficam lá na jaula. Você pode ver que as jaulas têm que ser espaçosas, as jaulas dos zoológicos, para eles andarem, para que eles não fiquem também estressados. Tá? A gente não deve, no zoológico, estar colocando a mão nesses animais, ou estar jogando comida para eles também, porque lá eles recebem a alimentação adequada, né? Os animais no zoológico, eles têm que ter um acompanhamento veterinário para ver a época das vacinações, ver se a alimentação está correta para poder cuidar desses animais da forma correta. Olha aí, ó, exemplos de animais que devem viver na natureza. Temos aí o leão, né? O gato maracajá, algumas espécies de tartarugas. Algumas nós podemos ter em casa, outras foram feitas para ver na natureza, certo? Então, vocês vão pegar o caderno de classe, o caderno de vocês, para fazer a atividade de classe, tá certo? Olha só que fácil. Primeiro,
Dê exemplos de animais. Letra A, úteis. B, nocivos. Lembrando, animais úteis são aqueles animais que nos fazem bem. Animais nocivos, aqueles animais que nos fazem mal. Segundo, quais benefícios podemos obter através dos seguintes animais? O que aqueles animais podem oferecer de bom para a gente? Bichos da seda, abelhas, minhocas. Terceiro, onde vivem os animais silvestres fora da natureza? Eles vivem em que lugar mesmo? As pessoas vão lá, visitam esses animais, que nós até falamos que eles vivem nas jaulas. Que lugar é esse? Todo mundo gosta de ir, né? Nós temos um bem famoso, né, que é o Horto dos Irmãos, ou Parque dos Irmãos, certo? Então, vocês agora devem pausar o vídeo, copiar a atividade e daqui a pouco a gente faz a nossa correção. A gente volta com a nossa correção. Então, ó, bora fazer a nossa correção. Primeiro, a gente tinha falando, né, perguntando sobre alguns animais úteis. Então, ó, abelhas, minhocas e bichos da seda, né, que foram os animais úteis que nós vimos na aula de hoje. As abelhas nos dão mel, o própolis. As minhocas adubam, né, a terra ajuda esse solo a ficar melhor, mais fértil. E os bichos da seda produzem os fios da seda, né? Animais nocivos, nós falamos hoje sobre o quê? Baratas, mosquitos, gafanhotos, piolhos, formigas. Falamos sobre as pulgas também. Se você colocar também carrapato, rato, tem uma inúmeros, né? Que cobras também podem ser nocivos, animais nocivos, tá certo? O segundo, a gente tinha os benefícios, né, que a gente poderia ter através, na letra A, do bicho da seda. Os bichos da seda, eles fabricam o quê? Então, a gente agora vai fazer a nossa correção. No primeiro quesito, nós vimos, né? Eu estava perguntando sobre os benefícios dos animais, né? Quais eram os animais úteis e nocivos. Animais úteis são aqueles que nós podemos ter os benefícios. Então, nós vimos o que na aula de hoje? As abelhas, minhocas, bichos da seda, né? As abelhas nos dão mel, o própolis. As minhocas fertilizam o solo, né? Deixam esse solo adubado. Os bichos da seda produzem fio de seda, né? Os fios de seda. Na letra B, estava perguntando exemplos de animais nocivos, aqueles animais que podem nos fazer mal, né? Podem transmitir doenças, podem destruir plantações, baratas, mosquitos, gafanhotos, piolhos, formigas. Nós vimos as pulgas também. Se você também colocar ou colocou ratos, colocar escorpiões, cobras, também está correto. Tá? São animais que podem nos prejudicar. O escorpião, ele é venenoso, a cobra também é venenosa, né? Segundo quesito, estava perguntando sobre os benefícios que a gente poderia ter, né, dos animais, de alguns animais aí. Então, na letra A tinha o bicho da seda. Eles fabricam fios de seda. Certo? Sempre que você se lembrar do bicho da seda, fabricam fios de seda. Na letra B, as abelhas fabricam o mel e própolis. Certo? Benefícios das abelhas. As minhocas fertilizam o solo, cavando a terra para entrar ar e água. Olha aí que utilidade boa, né? Então, o ar vai entrar com mais facilidade. Quando chover, a água da chuva também vai penetrar com mais facilidade. E o terceiro, estava perguntando, onde vivem os animais silvestres fora da natureza? Vivem aonde? Nos zoológicos, né? Que nós até falamos que alguns ficam nas jaulas.
Essas jaulas têm que ser bem espaçosas, para dar conforto a esses animais, para eles não ficarem estressados, tá certo? Então, está aí a correção. Qualquer coisa você pode voltar, pode pausar. Fique à vontade, o vídeo é de vocês mesmo. Como tá fácil. Ó, primeiro, de que se alimentam os animais carnívoros? Letra A, os animais carnívoros, eles comem o quê? Letra B, herbívoros. Eles comem o que, os animais herbívoros? Letra C, onívoros. Os onívoros, eles comem duas coisas, né? Segundo, escreva 2 exemplos de animais domésticos. Você vai dizer 2 animais que sejam domésticos. Letra B, 2 animais que sejam silvestres ou selvagens, tanto faz, né? A mesma coisa. Terceiro, onde vivem os animais silvestres? Na natureza, eles podem viver aonde, que a gente falou? Aquele local que é cheio de árvores. Podem viver em vários locais, né? Quais são esses locais da natureza que eles podem viver? Quarto, quais animais se alimentam do sangue? Letra A, de outros animais. Letra B, de humanos. Sangue de humanos, né? A gente viu até um animal aí, né, que tinha a foto dos pelinhos ali. Então, além desse animal, tem carrapatos também que se alimentam do sangue de outros animais. Dos humanos nós falamos, né? Que esse aí é mais fácil todo mundo se lembrar, né? Porque então está aí a atividade de casa, certo? Apesar de que você se lembrar de animais que se alimentam de outros animais também é fácil, né? A maioria das pessoas tem um cachorro, tem um gato em casa e já passaram pela situação, né, desse animal ficar com esses bichinhos e ter que passar por um tratamento, tá certo? Então está aí a nossa correção, a nossa atividade, a nossa correção também está aqui da atividade de classe, lembrando, certo? Então fiquem à vontade para voltar ao vídeo, certo? Então hoje a gente fica por aqui. Beijos. Ó, lembrando, estamos esperando vocês nas aulas ao vivo, tá? Eu, tia Ana e tia Fabiana, estamos sentindo a falta de muitas pessoas da turma. De algumas pessoas da turma. Então, entrem, tá certo? Estamos esperando vocês, tá?